Olá, gente. Eu sou mais uma das residentes da residência pedagógica lá do IFPB e atuo no campus CPDAC lá de Valentina Figueiredo. E dando continuidade à revisão do primeiro ano, hoje nós vamos trazer o assunto estrutura da matéria para vocês. Primeiramente, o que é matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e vai ocupar um lugar no espaço. Tudo que você vê e que tudo aquilo que você vê e conseguir pegar, tudo que você conseguir pegar, ele tem massa e ele ocupa um lugar no espaço. Então, isso é matéria. Aí nós temos o quê? Três estados físicos conhecidos na matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, quais são as características desses três estados físicos da matéria? No sólido, eu tenho rigidez, tá certo? Então, tudo que é de aspecto sólido é duro. E ele vai ter um formato e volume fixo. Se ele é rígido, ele é duro, então ele tem um formato e um volume fixo. Exemplos de sólido: cubo de gelo, que é o mais comum que nós apresentamos, o diamante também e barra de ferro. No líquido, possui volume definido e adquire o formato de recipiente. Então, qualquer coisa líquida, onde você colocar, ele vai adquirir aquele formato. São exemplos de líquido: gasolina, água, álcool, sangue. Já no estado gasoso, ele não possui volume e também não possui formato fixo. Ele vai adquirir o formato e o volume que você colocar. Exemplos são o ar, gás hélio, gás hidrogênio, gás oxigênio. Um exemplo bem comum é quando nós enchemos bexigas de festas. Então, ali tem gás. Ele vai aderir o formato do recipiente que você colocou, no caso a bexiga. O que é elemento ou composto? Bom, os elementos que nós conhecemos são os 118 elementos da tabela periódica. Então, elemento ele pode ser uma substância que não vai ser separada, mesmo que por processo químico. Você não consegue separar cálcio em sódio em uma coisinha menor. Cloreto não consegue. Já no composto, como o próprio nome dá a entender, é uma junção. São duas coisas. Você se lembra de português, é nome composto, então são dois nomes. Na química é do mesmo jeito, são dois elementos. Nesse caso, ó, o cloreto de sódio. Por processo químico, eu consigo dividir em cloreto e em sódio também. Eu consigo fazer essa separação quando é um composto, diferente do elemento, que eu não consigo fazer essa quebra. Aí nós partimos para a substância pura ou mistura. A substância pura, ela é uma forma de matéria que tem composição definida, então é constante. E propriedades características, como por exemplo, sempre tem a mesma composição, divide-se em elementos ou compostos. E os exemplos são água, ouro, etanol, cloreto de sódio, o nosso sal, dióxido de carbono, hidrogênio. As substâncias, né, puras vão divergenciar uma das outras pela composição e podem ser identificadas pelo aspecto, odor, sabor e também outras propriedades. Já a mistura é uma composição de duas ou mais substâncias, como o próprio nome já diz. Logo, ela apresenta uma composição variável. São exemplos de mistura: o ar, que nós temos oxigênio, nitrogênio, água, argônio, dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, e outras substâncias mais. Outros exemplos são o vinho, que também pode ser tinto ou branco, suave ou seco. E no café, que pode ser tanto forte como fraco, como amargo, doce, sem doce, né, o que nós chamamos de aguado. Ó, os exemplos que eu falei: ouro, água, vinho, café. E como as misturas podem ser classificadas? Helena, basicamente, nós conhecemos dois tipos de classificação de misturas, que são as homogêneas
e as heterogêneas. Como o próprio nome diz, né? Homogêneo, é algo homogêneo. Então, eu não consigo olhar para algo homogêneo e dizer, ali é uma mistura que dá para ver claramente duas coisas. Não dá. Se eu pegar sal e dissolver em água, mesmo eu tendo a certeza que ali eu tenho sal, eu não vou conseguir visualizar, porque vai estar dissolvido. Eu vou conseguir dissolver. Diferente do óleo, eu não consigo dissolver óleo em água. Por mais que eu mexa, eu vou conseguir ver o óleo e a água. No mesmo caso, areia e água também. Se eu botar areia em um recipiente e colocar água, eu não vou conseguir dissolver. Eu vou conseguir ver duas coisinhas ali, dois componentes diferentes, tá certo? É o caso do bronze também. Apesar de ser algo sólido, eu vejo que o bronze é uma mistura homogênea. Porque, apesar de ter metais ali como cobre e zinco, eu só consigo visualizar uma coisa. Aí nós vamos para as propriedades físicas e químicas. E como se dá essas propriedades físicas e químicas na matéria? Bom, as propriedades físicas são as que não mudam de identidade ou composição de uma substância. Ou seja, elas não vão sofrer alteração na sua identidade original. Ou seja, cheiro, cor, volume, estado sólido, líquido, gasoso, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, são características e exemplos de propriedades físicas, tá certo? Nas propriedades químicas, nós temos o quê? Combustão, oxidação e digestão. Combustão de quê? Quando a gente diz que algo entrou em combustão, algo pegou fogo, eu consigo pegar aquilo e voltar para o seu estado antes da combustão? Não. Oxidação do ferro. Se um ferro oxidou, ele adquire uma cor específica, né? Isso que a gente chama de ferrugem. Ah, o ferro enferrujou, ou seja, o ferro oxidou. Eu não consigo voltar com ferro para o seu estado inicial depois de ter oxidado. E a digestão dos alimentos, da mesma forma. É diferente das propriedades físicas. Cheiro, cor, volume, eu consigo retornar depois ao seu ponto inicial, porque são apenas propriedades físicas. Então, as químicas, elas tendem a se transformar para formar outra coisa, tá certo? E, gente, é isso. Obrigada. Não esqueçam de responder o formulário e dê uma olhada nos outros vídeos também, as outras revisões. E próximo mês vamos iniciar aqui a revisão do segundo ano. Então fiquem antenados. Qualquer dúvida, podem colocar aqui embaixo, tá bom? E tchau, tchau.